32. Ikile THE Player of THE Academy Capítulo 79. Wahan. 5. Fala Clã caso queira que os vídeos saia com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Se não puder apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha o canal que não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. O dia amanheceu. Como que para compensar toda a chuva da noite passada, a floresta estava cheia de sol. Quente. Já nem era verão, mas o calor do sol ofuscante em uma floresta úmida depois da chuva aumentou a umidade a um nível incrível. Você consegue se levantar? Wahan tentou se levantar do chão sozinha, sem me dar uma resposta, mas logo caiu no chão como um bezerro que estava começando a aprender a andar. Pegue minha mão. Parece que seus músculos ainda não estão funcionando corretamente. Ela tentou dar um tapa na minha mão, mas eu rapidamente agarrei sua mão e a puxei para cima, quando ela começou a me olhar com uma expressão de descontentamento no rosto. Anúncios por PubFuture poderia ter sido uma história diferente antes, mas o atual Wahan não era muito assustador. Segurando a mão do mal-humorado Wahan, fui mais fundo na floresta. Onde estamos indo? Já que estamos floresta de qualquer maneira. Pensei que nesta ideia pensamos muito bem passar por aqui. Continuamos andando sem destino à vista, mas Wahan silenciosamente, sem levantar sem silêncio. Você é um Jiangxi, certo? Sim. Jiangxis têm vários pontos fracos, assim como a prata é prejudicial para os lobisomens e como você não pode fazer nada depois de engolir um pedaço de madeira de um pessegueiro. Claro, isso também depende do indivíduo. O pessegueiro era uma das grandes fraquezas dos Jiangxis. Ser cortado por uma daquelas espadas cortaria imediatamente sua pele, mas não era tão poderoso contra alguém no nível de Wahan. Ela poderia proteger sua pele usando sua incrível quantidade de aura e a resistência inata de seu corpo superaria em muito a força da espada do pessegueiro. Portanto, mesmo os pessegueiros não funcionariam em Wahan, a menos que fossem por meios especiais, como faria ela consumi-los pela boca. Então, Jiangxis estão cheios da aura avassaladora de Yin. A razão pela qual Kang Yu, o sábio, decidiu transformar Han em um Jiangxi foi porque ele não conseguiu encontrar maneiras de adicionar energia Yang suficientes para compensar a abundância de Yin. Foi por isso que ele se transformou em um Jiangxi que poderia usar aquela energia Yin, em um organismo demoníaco que poderia liberar uma quantidade infinita de Yin acumulado pela constituição e Yin de Han com um único ataque. Quão desesperado Kang Yu deve estar, a ponto de pensar em transformar um humano vivo em um Jiangxi. Agora, já que você é um organismo completo de Yin, quais são os outros itens que podem ser críticos contra você? Wahan descobriu vários itens: farinha de arroz glutinosa, sangue negro de uma fera, pessegueiro e uma espada feita de acessórios por Ki interno. Ela se opôs a todos eles e nenhum deles trabalhou contra seu corpo vagem inquebrável. Somente algo tão mortal como engolir um pedaço do pessegueiro foi capaz de neutralizá-la por um pequeno período de tempo, que ela estava passando agora. Sim. A maioria das suas fraquezas são compensadas por causa do seu corpo. Portanto, engolir coisas diretamente em seu corpo é a única maneira de serem eficazes. Parei meus pés. Finalmente estávamos em nosso destino. Contrabalançando Yin. Se você se concentrar apenas nessa parte, encontrará vários candidatos. Wahan e eu olhamos para a árvore à nossa frente, para a jujuba escura e carbonizada que parecia ter sido atingida por um raio. Ele havia sido atingido por um raio na noite anterior. A parte do topo da árvore estava escura como carvão e a metade inferior, que era pelo menos um pouco melhor, exalava um cheiro estranho depois de ser queimada. Só podemos pegar um punhado, eu acho. Tirando alguns pedaços, empilhei-os na minha mão. Este era um item raro que você poderia encontrar nesta floresta, a madeira atingida por um raio. Uma jujuba atingida por um raio. Eu disse enquanto erradicava a árvore que sobrou depois de esculpir uma runa. A madeira atingida por um raio contém uma grande quantidade de energia Yang. Normalmente, eles usam isso para expulsar espíritos demoníacos, mas... o que você acha que acontecerá se você engolir isso? Wahan não conseguiu responder a minha pergunta com facilidade, mas eu sabia a resposta para essa pergunta. Se você comer isso, o equilíbrio de Yin e Yang em seu corpo voltará momentaneamente a ser estável.
Suas características como Jiangxi serão neutralizadas por um breve instante. O que você quer dizer com isso? Depois de aparentemente inferir algo da minha frase, ela perguntou com a voz trêmula. Eu respondi. Se você comer isso, perderá o controle do seu corpo. Terceiro arco, o ponto de viragem do Yaxa Celestial. A madeira atingida por um raio era um item de buff momentâneo de rank que você deveria obter se quisesse salvar RAM dos dois. Entreguei isso para o Ahan. Por que você é? Eu deveria lhe dar a versão oposta disso também, mas... Tenho certeza que você já sabe qual é a versão oposta disso. Seus olhos tremiam fortemente. Deixando cair a madeira atingida pelo raio, ela deu vários passos para trás assustada. Eu não vou comer isso. Eu não vou comer isso. Ela se afastou do pedaço de madeira como se fosse uma bomba, mas depois de pegá-lo, coloquei-o novamente em suas mãos. Um dia, você será forçado a fazer uma escolha. Por quê? Por que você está me contando isso? Teria sido melhor se eu não soubesse disso. Teria sido mais fácil para ela se ela não soubesse como devolver o corpo. Bem, agora você sabe. É hora de pensar por si mesmo entre as duas opções. Houve muitos acontecimentos infelizes no mundo, e optar por algo que mais a beneficiasse não estava nem entre as piores coisas que existiam. Na verdade, uma vez que se tratava da própria existência dela, ninguém tinha o direito de condená-la, mesmo que ela fizesse uma escolha egoísta. Era normal que qualquer um se escolhesse em vez de outras pessoas. No entanto, ela ainda tinha que ser responsável por suas ações. Seja lá o que ela decidiu fazer, ela teve que fazer uma escolha e assumir a responsabilidade que a acompanhava. As pessoas não deveriam viver uma vida fácil monopolizando tudo, apenas obtendo lucros sem assumir quaisquer responsabilidades. Como eu já conheci uma pessoa que tinha sido um exemplo extremo disso, queria que o Erhan fosse diferente dessas pessoas egoístas. Agarrando com força a madeira atingida por um raio em suas mãos, o Erhan ficou em silêncio. Foi então que a voz de outra pessoa ecoou pela floresta e a impediu de dizer mais alguma coisa. Você estava aqui o tempo todo, hein? Cerca de 15 metros atrás de nós, havia um cara olhando em nossa direção. Sajin Yuk. A infeliz vítima do incidente do Castelo do Luar há um ano, um vingador diabólico que treinou o tempo todo para nada além de vingança. Seus lábios estavam tortos e inclinados para cima e seus olhos exalavam um cheiro violento e bestial. Ai, tio. Olhe para você, senhorita monstro. De alguma forma, você tem um namorado ajudando você. Ainda sou solteira. HMPH. Ao contrário de Wahan, que se esquivou da condenação, Corin rebateu com uma expressão indiferente. Os olhos de Jin-Yuk eram ferozes, mas os de Corin estavam muito relaxados. Embora estivesse claro que isso levaria a uma batalha inevitável, ele olhava para Jin-Yuk como um homem que o encontrava seu amigo pela primeira vez em 10 anos. Corin Lok, hein? Eu não sou Corin Lok. Meu nome é Immortan Lok. Sim. Vamos apenas dizer isso. É muito importante, você vê. Então, essa vadia é minha se eu vencer você. Certo? Ele disse com um tom leve que ainda transbordava de intenção assassina. O peso de sua vingança, ódio e intenção assassina era muito denso e pesado. Enfrentando aquela hostilidade explicitamente densa, Corin Lok sacou sua lança depois de sentir que não poderia evitar o inevitável. Segurando sua lança prateada de 2 metros de comprimento, ele saltou para a frente sem qualquer hesitação. Quang! Uma rajada caiu quando a ponta da lança destruiu o lugar onde Jin-Yuk costumava estar. Bom trabalho de pés aí. Jin-Yuk evitou isso com facilidade enquanto exibia sua arma ao mesmo tempo. Suas botas pareciam simples sapatos de couro à primeira vista e o que mais se destacava era a perna que as usava. O pequeno espaço entre as botas de couro e as calças revelava uma prótese de perna fria. Foi feito com os melhores materiais, mas estava longe de ser suficiente para substituir adequadamente o membro que ele tinha. Incrível, certo? Aquela vadia foi quem fez isso também. Eu gosto disso, amigo. Posso ter um também? Ou talvez eu devesse simplesmente roubar isso de você. Corin respondeu enquanto agia como se estivesse ganancioso por sua perna protética. Jin-Yuk parecia achar aquela atitude desavergonhada e indiferente bastante ridícula. Aceleração? Poder ilimitado. Roda de tempestade. Ele ativou os feitiços lançados em sua perna. Usando isso,
Ele era do tipo que lutava usando buffs pré-fabricados que melhor se adequavam à situação. Foi isso que o apoiou nas batalhas, em vez da carne e dos músculos habituais. Culpe-se por ser uma namorada ruim. Sequestro é crime, você está certo. Ao contrário de suas palavras casuais, suas vozes eram muito sérias e graves. Como se tivessem prometido de antemão, os dois cavaleiros se entreolharam. E a luta logo começou. O lanceiro chamado Corin Lorque era como um leopardo, uma fera carnívora rápida que brincava habilmente com suas presas na selva e estava sempre pronta para lançar um ataque brusco e inesperado. Suas facadas tempestuosas continham as verdades profundas de Za, que se orgulhava de ser incrivelmente eficiente. 1. Jin Yuki teve que recuar com um suspiro. Seu oponente era como uma torrente imparável. O intervalo entre suas facadas devido às rápidas recuperações de sua lança era muito curto. A lança constantemente tentava apunhalar sua testa, ombros, garganta e coração, e não sabia como parar como uma chama ardente. Caramba! Ele é como a irmã mais velha, se não mais forte. Ele tinha a experiência de um veterano, e sua competência como mestre de lanças, que repetia inúmeras vezes seus movimentos, transformava cada um de seus ataques básicos em golpes matadores. Este homem, Corin Lok, era realmente forte o suficiente para ganhar o título de mestre. Um golpe quando tento chegar perto e uma facada quando tento chegar longe. E truques não convencionais também não funcionam com ele. Ver como ele deixava cair regularmente pedras com runas gravadas no chão implicava que ele tinha muitos truques escondidos na manga. Foi somente graças a um aviso prévio de Uwe que Jin Yuki foi capaz de perceber isso. Ele era hábil em truques e ainda assim era simplesmente poderoso. Jin Yuki não conseguiu apresentar nenhum ponto negativo em sua breve avaliação de Corin Lok. Forte. Quanto trabalho ele teria que fazer para levar sua habilidade de lança a esse nível? Quantas batalhas ele passou para construir um senso de luta tão incrível? Jin Yuki teria respeitado suas habilidades e demonstrado sua admiração se eles tivessem se conhecido em circunstâncias normais, mas em uma situação tão anormal como essa, Corin não passava de um inimigo que ele precisava superar. HMM. De repente, Jin Yuki começou a marchar como um idiota. Corin retaliou imediatamente balançando sua lança prateada com uma rajada. Foi a arte da rajada de tigre que ameaçou cortar o corpo de Jin Yuki em pedaços. Pabaque. Saindo do chão, Jin Yuki girou no ar. Usando a força de sua cintura, ele girou 540 graus quando seu pé colidiu com a haste da lança. No final, ainda era apenas um pé contra uma lança inteira. Parecia óbvio que a lança seria o que sairia por cima, mas, pang! Ah! Uma tempestade irrompeu quando a haste da lança foi atirada para trás devido ao impacto. Foi por pura sorte que Corin conseguiu impedir que a lança voasse para fora de suas mãos. Roda de tempestade. Surpreso que você saiba disso. Essa foi a habilidade aprendida pelos monges do leste que permitiu ao seu usuário controlar o vento na atmosfera para transformá-lo em uma tempestade. O vento girando em torno da perna em forma de roda era como se eles usassem um semi-tornado em volta das pernas. Jin Yuki diminuiu a distância num piscar de olhos. Antes que Corin pudesse brandir a lança, ele atingiu sua clavícula com um golpe afiado de faca. Machado velho. Caque. O osso estalou alto. Jin Yuki tinha certeza de que foi um golpe significativo. Bem quando ele estava prestes a prosseguir com outro ataque, Corin soltou sua lança. O que? Um lanceiro desistindo de sua lança. Antes que Jin Yuki pudesse sequer pensar no que isso significava, os braços grossos de Corin alcançaram suas roupas e seu pulso esquerdo, respectivamente, enquanto Corin o puxava para si. Em um piscar de olhos, Jin Yuki estava quase prestes a cair de cara no chão. Ele tentou adicionar peso às pernas para não cair, mas seu corpo já estava bem próximo à cintura de Corin. Só havia espaço suficiente para um único dedo entre os dois. De tão perto, Jin Yuki não conseguia usar seus chutes nem seus socos poderosos. Mas de alguma forma, a palma esquerda de Corin já estava próxima ao peito de Jin Yuki com uma força poderosa, apesar da distância próxima. 8 trigramas, 3 golpes de palma celestial, primeira palma. Palma veneradora. Cook? Jin Yuki foi empurrado para trás após ser atingido no peito. Em seguida, houve golpes consecutivos com a palma da mão visando os olhos e o nariz. Cook. Um lanceiro empunhando uma lança.
Ele havia sido enganado por esse preconceito. Jin-Hyuk, sendo empurrado para trás, criou uma distância entre eles novamente quando a lança caída imediatamente retornou ao controle de Corin como se tivesse vontade própria. Ele então deu um golpe feroz no cambaleante Jin-Hyuk antes que ele pudesse restabilizar seu corpo. Mas foi então. Uau! Corin estava avançando para a facada. Depois de calcular que daria mais um passo à frente, Jin-Hyuk se inclinou para trás e se preparou para dar um salto mortal para trás. Combinando-se com o ataque do oponente, ele deu uma cambalhota junto com o salto para trás. Ele pretendia esmagar o queixo de Corin com aquele ataque, mas Corin se esquivou torcendo a cabeça. Pac! A tempestade em torno de sua perna mal passou pelas bochechas de Corin. Jin-Hyuk caiu de volta no chão. TCH. Jin-Hyuk estalou a língua. Era uma das cartas escondidas na manga, mas Corin se esquivou com relativa facilidade. A partir dessa curta luta, Jin-Hyuk percebeu de todo o coração que o oponente estava no mesmo nível ou era mais forte que ele. Mas seus socos são delicados. Apesar da ferocidade de suas lanças, suas capacidades físicas eram inferiores. Doeu um pouco depois de receber as 3 palmas celestiais pela frente, mas ainda era bastante suportável. Se esse fosse um de seus trunfos, então significava que o resultado desta batalha provavelmente seria 50-50. Seu orgulho fez Jin-Hyuk querer continuar esta batalha até o fim, mas isso é o suficiente para brincar. Ecoando por trás estava a voz de Kang Hyun, o sábio toísta. Ao mesmo tempo, talismãs flutuando no ar voaram para frente e selaram o local onde Corin estava. Ah! Sendo suprimido por aquela força disforme, seus joelhos foram forçados ao chão. Corin tentou escapar do selo com sua força, mas por algum motivo isso o fez se sentir cada vez mais letárgico. Nem se incomode. Esse é o talismã selador com fundamentos das 8 formações. Seus pensamentos, sinais para usar energia, circulação de Ki, nada acontecerá do jeito que você deseja. Depois de suprimir facilmente Corin, ele caminhou até o Ahan, que estava de joelhos por não conseguir nem ficar de pé. Kang Hyun pegou um talismã apesar de sua resistência e colocou-o na testa. Não. Em um instante, suas pupilas perderam a luz quando sua cabeça caiu. Como um Jang-se obedecendo às palavras do espiritualista, seu corpo ficou rígido. Mestre. Então este talismã. Sim. Este é o talismã que sela a consciência de Ua. Se realizarmos a formação de extermínio do mal com ela neste estado, a alma será banida e exterminada para sempre. Podemos finalmente ver Han novamente. Kang Hyun. Seu desgraçado. Corin gritou com uma voz desesperada e medonha, mas depois de ser neutralizado, ele não conseguiu nem um pouco da atenção de Kang Hyun. Você pagará o preço por ter um sonho tolo. Fique aqui e torne-se alimento para as feras demoníacas. Kang Hyun. Os 3 viraram as costas. Seguindo por trás estava o Aran caminhando com passos sem vida. O Aran. Não. O grito desesperado do menino não fez nada além de ecoar pela densa floresta. Depois de um tempo, bestas demoníacas se reuniram no local que foi selado pelos talismãs. Já havia um monte deles lá. Dezenas de bestas demoníacas de baixo grau já cercavam Corin, babando sem conseguir esconder o desejo de mergulhar. No entanto, a razão pela qual eles não ousaram mergulhar primeiro foi que havia um ser de status superior perto deles, o rei dos animais. Eles tinham pelo dourado vibrante. Eles eram lindos animais de ouro. Aqueles que não deveriam existir nesta época, eram seres que de alguma forma reapareceram através de um processo milagroso de atavismo, apesar de já terem passado séculos desde que foram extintos. Lobos dourados. A presença dessas existências absolutas forçou as bestas demoníacas a recuar em silenciosa resignação. Os lobos avançaram. Embora fossem pequenos, suas presas afiadas eram mais que suficientes para perfurar facilmente o indefeso Corin em um piscar de olhos. Rasgar. No entanto, o que os lobos morderam não foi seu pescoço atraente, mas os talismãs amarelos presos no chão. Os talismãs quebraram quando a formação foi dissipada. Mesmo depois de ser libertado, Corin permaneceu parado no local enquanto quebrava os ossos, sem sequer se preocupar em escapar das feras à sua frente. Ah, meus músculos já estão rígidos. Então, eles se foram. Isso foi decente, certo? Grande irmão. Sua atuação foi ótima. Pareceu um pouco exagerado.
Os lobos ferozes falavam com vozes de crianças, mas Corin encobriu o fenômeno aparentemente incrível. Bem, tudo faz parte da habilidade, eu acho. Ren. Rony. Você terminou tudo o que eu lhe disse para fazer? Sim, mano. Quero dizer, grande irmão. Irmã Rena disse que cuidará do resto. Cabe ao irmão Bai agora. A propósito, grande irmão. O que você disse a ele para fazer? Praticamente nada. Você pode chamar isso de fraude de empreiteiro de defesa. Talvez seja um pouco diferente. A voz do menino ecoou pela floresta. Ao contrário do grito de agonia e raiva que ecoava até então, continha um tom relativamente calmo e sério. Renault Lusignan era a imagem típica de um religioso orgulhoso. Como ancião de uma religião que estava em declínio gradual, ele tendia a ser excessivamente obcecado pelo orgulho e pela dignidade. Era por isso que ele tendia a ser desavergonhado e descarado, mesmo que cometesse um erro evidente, sem considerar o seu erro. Antes, houve um tempo em que ele declarou um paciente moribundo que deveria se preparar para ir para o paraíso, e quando o médico curou o paciente, ele incendiou a aldeia inteira por uma responsabilidade coletiva de blasfêmia. O próprio Renault admitiu anteriormente que foi uma era de loucura, mas ainda assim não pôde deixar de relembrar seus dias poderosos. A queda da nobreza do seu grupo religioso trouxe muitas coisas. Então, você quer dizer que ainda não encontrei os bandidos, nem os itens que podem servir como substitutos? O insolente pagou do Oriente que ousava encará-lo de frente foi uma das razões por trás de sua súbita reminiscência do passado. Se isso fosse no passado, não havia como tal pagamento ousar ser tão impertinente diante dele, o bispo. Espere um pouco mais. Ao contrário de você, estudante e seu grupo, temos alcance limitado nesta terra. Mas você já tem alguns seguidores atrás de você, não é? Este pagou o insolente. Apesar de pensar isso, a Renault não declarou o que planejou. Foi porque as potências oficiais e físicas da antiga fé, os Cavaleiros Templários, não os seguiram até este local de encontro secreto. Ele tinha os carregadores da cruz, mas eles são uma sombra. Não podemos revelá-los com facilidade. Parece que você não entende o quão importante isso é. Precisamos de artigos adequados para adicionar o significado profundo do extermínio do mal às 8 formações. Anúncios por pub futuro. Ao invés de entender a importância daquilo ou algo assim, a Renault se concentrou em tentar agradar o máximo possível, pois sabia que essa garota poderia torcer seu pescoço com alguns dedos apesar de ter metade do seu tamanho. Ele lembrou do passado, mas não estava delirando. Estamos em contato com uma empresa comercial que pode fornecer os substitutos. Eles são um grupo de comerciantes que negocia com o continente oriental há muito tempo. A carranca de Ua diminuiu um pouco depois de ouvir isso e a Renault não perdeu a oportunidade. Agora. Na verdade, aquele comerciante deveria vir hoje para trazer todos esses itens. Você verifica-los também. Ua ficou bastante descontente com a lentidão de trabalho deles, apesar de terem sido os responsáveis pelo roubo dos itens, mas não os pressionou mais porque ela e seu grupo ainda precisaram de sua ajuda. A propósito, qual é o nome da empresa deles? É chamada de Corporação Brit. Ele era um homem que também conhecia muito bem Guanxi, que ouviu dizer ser uma cultura do Oriente. E que lê THE Player of THE Academy capítulo 80, Wuhan, 6. Yokais de grau 1 yokai igual monstro, termo japonês. Eles estão usando um termo diferente de besta demoníaca. Eram como um desastre, uma forma materializada de catástrofe que sempre levava a uma destruição imensa, mesmo quando um grupo de guerreiros e sábios se agrupavam contra eles. Rasgar. Hip, Kaduk. Crunch. Foi por isso que Kang Hyun ficou profundamente comovido com a cena à sua frente. Não foi exagero dizer que ele ficou comovido com isso. Na frente dela estava um Yakuza rasgando um yokai de grau 1 em pedaços como se fosse um brinquedo. Esse foi o maior monstro criado por seu irmão mais novo, que foi elogiado por ser um gênio espiritualista. Kang Hyun ficou perplexo com sua ideia ridícula de transformar um ser humano vivo em um Jiangxi, e não esperava que ele realmente criasse algo tão maravilhoso. Irmão, devemos recuperar a consciência de Han. Eu realmente preciso da sua ajuda para isso. A razão pela qual ele visitou foi por causa da carta que seu irmão recebeu, mas depois de ver o Yakuza, Kang Hyun viu o quão tolo e irracional era aquele pedido de seu irmão mais novo. Desistindo de uma arma tão notável.
Desistir dessa ferramenta. Como ele poderia desistir desse poder sem precedentes só por causa de uma garotinha? Um Jiangxi que tinha apenas 1 ano de idade estava destruindo um yokai de grau 1 em pedaços. Aquele Yaksa foi definitivamente a semente de um desastre celestial. Foi uma das maravilhas do mundo que teve o potencial de evoluir para um ou depois de construir karma suficiente ao ser coberto pelo sangue e carne de outros. Pensar nessa possibilidade futura fez os olhos de Kang Hyun brilharem de ganância. Um poderoso yokai que foi contado em lendas, o grande yokai, que pode lutar até mesmo contra os dragões todo-poderosos. O desejo de transformar isso em seu foi o que levou Kang Hyun a executar aquele plano longo e completo, que finalmente estava perto de ser concluído nesta terra estrangeira. Finalmente chegamos ao ponto alto do festival. A rodada final do evento em grupo começará em breve. Sentado na cadeira de comentaristas, o professor Edgar se uniu, enquanto a multidão reagia com alegria. As provas individuais e de duplas foram todas concluídas no dia anterior e o festival terminaria após a prova coletiva. Clon clon. Kang Hyun se tornou depois de ouvir o som de saltos altos e viu a professora sênior Josepine da Academia Mercarva. Professor Kang Hyun, você terminou seus preparativos? Acabei de modificá-los. Josepine virou para a direita. Ao lado de Kang Hyun havia um padrão desenhado com o sangue de uma fera e no centro desse padrão havia um monte de pedras com talismãs. São os artigos para este evento de grupo. Está correto. Eles já deveriam ter sido selecionados por Mercarva. Sim, você está certo, mas não sou bom com formações, sabe? Colocando artigos especiais em locais designados, uma formação exige o uso articulado de mana e posicionamento para criar uma dimensão parcialmente diferente. Deixe-me verificar mais uma vez, a formação que será usada para este evento de grupo é a formação dos 8 portões, certo? Sim. É uma formação onde 8 portões passam por um ciclo interminável de mudanças para hipnotizar aqueles que estão trancados dentro dele. Eles devem encontrar o caminho certo dentro dos desconcertantes 8 portões e chegar ao centro para recuperar o símbolo. Depois de compartilhar mais algumas palavras, Kang Hyun foi para a sala de espera e foi recebido por seu discípulo, Sa Jin-hyuk. Onde está o Item? Está aqui, senhor. Jin-hyuk respondeu enquanto tocava em uma Saizen 2 Saizen Box igual a uma caixa para Saizen, que é dinheiro oferecido aos deuses ou bodhisattvas no Japão. Caixa com o símbolo de um dragão que era tão grande que poderia conter uma pessoa inteira dentro dela. Abra. Rangido. Ele abriu a caixa e dentro dela estava Ohan agachada como um bebê recém-nascido. A luz refletiu em seus olhos, mas os olhos vermelhos sem alma não mostraram uma única resposta. Bom. Ainda está lá. Kang Hyun fechou a caixa com indiferença. Dentro da caixa que escureceu mais uma vez, o Ohan ainda segurava com força um pequeno pedaço de madeira. Vamos. Sa Jin-hyuk carregava a caixa Saizen atrás do ombro. Mesmo não estando entre os participantes do evento em grupo, ele pôde comparecer com o professor Kang Hyun sob a desculpa de ser seu assistente. Depois de chegar ao centro da arena do festival, Jin-hyuk colocou a caixa Saizen no chão. Bom. Acredito que já está tudo preparado. Todos, por favor, entre. Professor Edgar disse na cadeira de comentários enquanto os participantes do evento em grupo entravam na arena um por um. Grupo 1, Grupo 3 de Kang Hyun, e Grupo A e Grupo D de Mercarva, deveriam ter 16 participantes, mas não será mais o caso porque o Grupo D deveria ter sido desclassificado. Afinal, Corin Lok, o líder do Grupo D, deveria ter se tornado alimento para as feras demoníacas há muito tempo. Ele estava desaparecido e também foi desclassificado da prova de duplas ontem por não ter chegado a tempo. Isso também não será muito diferente para o evento em grupo. Ah! Finalmente, a irmã mais velha está vindo. Kang Hyun estava entrando na arena sob os aplausos dos alunos do Purple Hawk, mas olhar descontente no rosto de Yu intrigou Jin-hyuk. Mas logo ele percebeu o porquê. O garoto com a lança prateada brilhante e sua aparência selvagem única, que vinha exibindo uma presença incrível durante todo o evento do grupo, também estava entrando no palco. Este é o nosso momento de vitória. Vou levá-lo pessoalmente aos portões de Valhalla. Você deve brilhar comigo para sempre. Imortano Lok. Lok Imortano. Imortano Lok. Lok Imortano. Aquele louco. Ele ainda está vivo. Corin Lok entrou no palco com os gritos apaixonados dos bandidos antes de dar um sorriso feroz na frente de Kang Hyun. Vendo isso,
Kang Hyun não disse nada. Ele não tinha ideia de como o Corin voltou vivo, mas logo pagaria por suas ações de qualquer maneira. O teste vai começar agora. Tenho certeza que você já ouviu o conteúdo. No entanto, Kang Hyun não pôde deixar de achá-lo irritante. Até mesmo Kang Hyun teve que admitir que Corin Lork tinha uma presença extraordinária para ele. Estalido. Seu leque abriu em alta velocidade quando a arena imediatamente começou a mudar. 8 desenhos de formação. Formação de 8 portões. Aquele movimento de seu leque fez o chão tremer. Os artigos colocados nas direções cardeais e ordinais, bem como o dragão amarelo no meio, atenderam ao seu chamado. Kugugugung. H-N-T. O chão está rachando. Algo enorme subia da fenda criada no chão. Embora os estudantes já tivessem experimentado a natureza misteriosa das formações, eles ainda estavam perplexos com a forma como isso poderia mudar o próprio terreno. Ah, tio. No entanto, Corin ainda estava cheio de lazer e, vendo isso, Kang Hyun zombou. Os 4 deuses, o dragão azul do leste, o pássaro vermelhão do sul, o tigre branco do oeste e a tartaruga negra do norte. No meio de todos eles estava o dragão amarelo. Kang Hyun foi o único que soube reverter a formação, até mesmo Yu e Jin Yu que não faziam ideia. Começar. A formação implantada alterou a arena ao dividir todos os participantes, transformando o interior da formação em outro mundo. Kang Hyun adicionou as regras que queria. Tudo acabou assim que ele ativou a formação. Não importa o que Corin Lork planejava fazer, a conclusão do grande mal já era inevitável. Traço. Na plataforma central da formação implantada estavam Kang Hyun, Yu e Jin Hyuk. Agora começarei o ritual para separar Hanjua. Yu e Hyuk, protejam a tartaruga negra do norte. Está tudo bem deixar todos os outros desprotegidos? A tartaruga negra é o símbolo mais importante desta formação. Contanto que isso seja protegido, não importará, mesmo que todo o resto seja quebrado. Sim, senhor. Jin Hyuk não conseguia esconder sua expectativa e parecia dominado pelas emoções depois de finalmente chegar a esse momento. Yu era a mesma. Ela cuidadosamente fez um pedido a tio. Tio. Por favor. Vou deixar Han em suas mãos. Para recuperar a família que perdeu há 3 anos, Yua colocou tudo o que tinha em risco. Não se preocupe. Yua sentiu paz de espírito ao ouvir isso diretamente de Kang Hyun, que também era tio de Han, e calmamente seguiu para o norte. Vendo quão desesperados os dois estavam. Idiotas. Embora eles sejam minha família, cada um deles é tão tolo e ingênuo. Ele não pôde deixar de zombar deles. Tanto Kang Hyun quanto Kang Yu eram ignorantes demais sobre quão inestimável isso era. Era por isso que ela estaria condenada ao mesmo futuro que Kang Yu, seu irmão tolo e estúpido. O que aconteceu com o vídeo transmitido? O que? Porque as telas não mostram nada. Acredito que houve muitas ondas de mana na ativação da formação, o que afetou as ferramentas de envio de vídeo dentro da formação. Caramba! Que tipo de erro de novato é esse? Depois de formar um mundo interior diferente, a formação cortou todas as conexões que tinha com o mundo exterior e aprisionou sua presa. O mundo modificado pela formação foi lentamente se tornando um mundo diferente. 4 divindades guardiãs e o dragão amarelo. O dragão amarelo, sentado no meio dos 4 guardiões, simbolizava o imperador e os invasores da formação dos 5 deuses eram os rebeldes. Neste momento, o mundo dentro da formação estava sob uma guerra civil imaginária com guerreiros de pedra lutando ativamente contra seus inimigos. Eles eram os militares imperiais, enquanto os estudantes participantes do evento coletivo eram os rebeldes. Apesar de terem sido atacados por inúmeros guerreiros de pedra de todos os lados, os estudantes ainda tinham a impressão de que isso fazia parte do teste. Isso não é demais? Isso é completamente diferente da última vez. O que há de errado com esses caras? Lark e Jaeger gritaram confusos enquanto quebravam os guerreiros de pedra. Eles já tinham ouvido falar sobre isso, mas os guerreiros de pedra ainda eram muito mais poderosos do que o esperado. Onde estão os outros? Não sei. Não vejo Corin nem Alicia. Corin lhes disse para destruir tantos artigos da formação quanto possível, mas eles eram apenas 2, lutando contra centenas de guerreiros de pedra. A única conclusão em que conseguiram pensar foi na própria derrota. Kung. Foi então
Jaeger e Lark arregalaram os olhos. Enquanto eles estavam tentando destruir os guerreiros de pedra, um gigante apareceu de repente à distância e começou a pisar em direção a eles. Espere, espere, espere. Que diabo é isso? Eu não sei. O gigante guerreiro de pedra era o centurião de pedra. Era tão forte quanto uma besta demoníaca de grau 1 dentro da formação, mas, uau! Um cachorro de repente penetrou em um piscar de olhos. Caão! O cachorro vermelho atacou e destruiu todas as seções do gigante de pedra. Essa torrente de violência foi um exagero, não importa como eles a vissem. Depois disso, a fera vermelha esmagou todos os guerreiros de pedra próximos, e cada um de seus golpes demoliu tudo próximo, incluindo as paredes e o chão. O Jack. Não foi surpresa que até mesmo Jaeger tenha ficado horrorizado com isso. Isso não era mais um aliado, foi apenas uma catástrofe que destruiu tudo nas proximidades. Abaixe-se. Uma voz familiar chegou aos seus ouvidos. Sabendo que o dono daquela voz era outra pessoa que estava longe do bom senso, os dois rapidamente se jogaram no chão. Kururung. Quagang. Depois disso houve uma tempestade, ou melhor, um granizo. Flechas de gelo caíram do céu e destruíram uma seção inteira de guerreiros de pedra. Vocês estão bem? S. Maria Sênior. Quem literalmente eliminou centenas de guerreiros de pedra da face da terra foi Maria do Narev, o mago de grau semi-único aprovado pela Aliança e um vampiro de grau único não oficial. É perigoso, então tome cuidado. Cachorro, vamos. Uau! Mari começou a avançar enquanto literalmente apagava as hordas de guerreiros de pedra. Ela provavelmente foi solicitada por Corin para destruir os gigantes de pedra e os artigos. Não havia dúvida de que qualquer coisa seria destruída enquanto ela fosse para lá. Jaeger e Lark engoliram em seco ao vê-la de volta. Ai, tio. Então essa é a pessoa que de alguma forma derrotamos, hein? E a conquista da nossa vida. Como homens alfa que lutaram pela glória e pela honra, eles tinham algo do que se gabar pelo resto da vida. Das 4 divindades guardiãs, a Tartaruga Negra do Norte estava na posição mais especial. Desde tempos imemoriais, era função da Tartaruga Negra proteger o Imperador Intermediário. Por estar sempre atrás do Imperador, estava em uma posição onde poderia proteger e atacar o Imperador a qualquer momento. Por isso a Tartaruga Negra do Norte sempre foi muito importante. Divindade mais elevada celestial verdadeira marcial do norte. 3 igual divindade mais elevada celestial verdadeira marcial do norte. Aparentemente outro nome para tartaruga negra. Por muito tempo, os sábios chamaram esta tartaruga negra com o nome de divindade celestial mais elevada e a honraram como um deus marcial. Foi por isso que o melhor método para lidar com formações que tinham como base as 4 divindades guardiãs era atacar do norte. Foi porque a Tartaruga Negra do Norte era a divindade guardiã do dragão amarelo do centro, que também poderia perfurar o coração do imperador com uma adaga a qualquer momento. Você veio direto para cá sem nem perder o rumo. Como você sabe de tudo? Isso foi muito rápido. No norte da formação perto do artigo da Tartaruga Negra, Sajin e o Kikang tiveram que enfrentar os rebeldes. Senhor Corin, será que realmente vai ficar tudo bem só nós dois? Não deveríamos ligar para a Sênior Mari. Estou lhe dizendo, está tudo bem. A Sênior Maria precisa quebrar todos os 3 restantes para nós. Adsbip Futura Alessia Arden e Corin Lorque chegaram após derrotar os guerreiros de pedra com facilidade. Isso é estranho. Como eles chegaram aqui tão rápido através das ilusões dos 8 portões? Os 8 portões do tio já foram resolvidos? É mesmo possível? Jin e o Killua não podiam acreditar que a formação do mais forte especialista em formação do leste, Kang Hyun, tivesse sido violada tão facilmente. Mas a dúvida deles era justificada. A formação ilusória dos 8 portões tinha labirintos, camadas de neblina e guerreiros de pedra colocados dentro, com os caminhos tendo a capacidade de mudar de 365 maneiras diferentes. Até mesmo um prodígio de formação teria dificuldade em deixar uma depois de entrar e ainda assim. Um pote de cerâmica com um dragão azul, um colar feito com as presas de um tigre branco, uma pintura do pássaro vermilhão e uma carapaça com uma pintura da tartaruga negra. Desses, você comprou 2 recentemente, certo? Como você? Originalmente, eles não precisavam comprar nenhum artigo para a formação dos 8 portões, mas precisavam,
uma vez que os artigos que tentavam contrabandear sem se reportar à Academia Merkava foram roubados por bandidos montados. Itens com desenhos de criaturas simbólicas e materiais especiais podiam ser comuns no Oriente, mas aqui eram muito raros. Foi por isso que foi difícil para eles procurarem por similares novamente, mas... Não me diga. Está correto. Eu era aquele bandido montado. Seu desgraçado. Yu e Jin-Yuki encararam Corin Lorque com olhos ardentes. Eu vejo. Então, até mesmo a corporação Brit. Isso também veio de mim. Foi um momento perfeito demais para eles aparecerem, não foi? Yu ofegou. Se foi ele quem roubou os artigos contrabandeados e vendeu outros semelhantes, então era natural que ele tivesse feito algo com os artigos em segredo. Eu adicionei algumas runas de rastreamento aos artigos. Teria sido difícil detectá-los por causa da mana inata dentro deles. Uma carta antiga do passado que era difícil de ver hoje em dia, teria sido difícil para eles encontrarem uma pequena letra desse sistema linguístico. Eles nos sujaram, irmã mais velha. Calha a boca, Yuk. Como esperado, até mesmo a gentil e gentil presidente do Conselho Estudantil de Purplialk cerrou os dentes depois de ser tão maltratada. Isso não muda nada. Protegeremos a tartaruga negra. O simples é o melhor. Yu e Jin-Yuki se prepararam para a batalha enquanto Corin e Alicia avançavam em resposta. Alicia. Você lida com Kang Yua. Honestamente, não estou muito confiante. Eles são idiotas que não conseguem nem cuidar dos próprios pertences. Tenho certeza que você irá vencê-los em pouco tempo. Os dois olharam de volta com um olhar frio após serem provocados. Alicia ficou nervosa com a frieza de seus olhos. Sr. Corin. Eu não acho que uma provocação como essa seja muito boa. Ah, tio. Olhe. Eles estão loucos. A propósito, Yu é cerca de 2 vezes mais forte que você, então boa sorte em sobreviver. Senhor Corin. A perna e a lança colidiram uma com a outra. Sem tempo para respirar, a lança de prata e a perna foram atiradas em seus oponentes. Foi uma batalha desesperada, sem pausas nem intervalos. Eles eram tão vigorosos quanto o vapor fervente que ameaçava queimar o oponente mesmo ao custo de se transformarem em gás. Definitivamente era Sajin-Yuki quem estava sendo empurrado para trás naquela luta. A lança de prata era excêntrica e rápida e se tornava ainda mais rápida com o tempo. Cada um desses ataques ameaçadores suprimiu a área ao redor de Sajin-Yuki e limitou seu movimento. Lançaria de 8 trigramas, serpente de 2 cabeças. A facada pontiaguda da lança apontava para o centro. No momento em que Sajin-Yuki tentou se defender da facada, as mãos de Corin se torceram e de repente mudaram a direção da lança. Isso então levou a outra facada afiada que atingiu seus pontos vitais, mas Jin-Yuki girou seu corpo como as ondas turbulentas e se esquivou. Cobra sinistra, artes secretas. Foi então que os olhos de Jin-Yuki pararam de perplexidade. A lança foi puxada para trás mais rápido do que Jin-Yuki conseguiu reestabilizar sua postura após a esquiva. E agora estava acelerando a uma velocidade incomparavelmente mais rápida do que as facadas anteriores. Marcha distorcida. Jin-Yuki balançou a perna em resposta, mas ela foi tirada para longe como se não fosse nada. Até mesmo sua perna esquerda, que estava firmemente enraizada no chão, balançou quando seu corpo ficou entorpecido. Um suspiro agonizante saiu de sua boca. Mesmo que ele estivesse confiante em sua visão dinâmica e habilidades de reflexo, a lança de Corin era difícil para ele enxergar. Ele não pôde deixar de lamentar depois de ser empurrado para trás pelos incompreensíveis combos de 2 e 3 golpes da lança divina. O dono da lança olhou para ele como um predador olhando para sua presa. Um pouco diferente de antes, certo? Eu não poderia usar tudo o que tinha naquela época, sabe? Você quer dizer que você estava pegando leve comigo ou algo assim? Não. Isso também não é algo que eu posso usar com frequência. Não consigo nem conseguir nenhum apoio contra você, então vou com tudo desde o início. Sua habilidade com a lança e sua força estavam em níveis completamente diferentes de antes. A identidade daquele salto no poder era o 6º estilo, Shura, que Corin estava usando. Foi o recurso final do 6º estilo que consumiu uma enorme quantidade de aura em troca de poder e velocidade. Portanto, era normal que até mesmo Jin-Yuki, um cavaleiro de grau 1, fosse adiado devido a essa habilidade. Desculpe,
Mas também não posso perder meu tempo indo contra alguém como você. Então o corpo de Corin desapareceu de repente de sua vista. Como um leopardo negro atacando após uma breve preparação, ele desapareceu fácil e naturalmente de sua vista antes de reaparecer com um ousado golpe frontal. Vacilar. Foi um ataque ousado que aproveitou o ritmo respiratório de Jin-Hyuk. Corin mirou habilmente o momento entre suas respirações, seu momento mais volátil. A única razão pela qual Jin-Hyuk foi capaz de responder a isso a tempo, embora mal, foi por causa de seus instintos inatos que lhe permitiram perceber aquela intenção fria de matar. A afiada lança prateada brilhou e tremeluziu diante de Jin-Hyuk enquanto seus olhos alertavam desesperadamente o cérebro sobre o perigo que se aproximava. Swish. Jin-Hyuk mal se esquivou quando a facada passou de raspão por suas bochechas. Sua esquiva excessiva atrapalhou sua postura e, aproveitando essa lacuna, Corin pisoteou com o pé direito. Kajiki. Corin literalmente pisoteou o peito de Jin-Hyuk. Em seu rosto sombrio, seus olhos vermelhos estavam olhando para Jin-Hyuk. Isso acabará em pouco tempo. A lança em seu braço direito perfurou. Pouco antes de Jin-Hyuk estar prestes a ser empalado pela lança, ele chutou as costas de Corin com o pé direito. HMM. Foi um chute de uma posição estável e, portanto, foi menos eficaz do que o planejado, mas criou espaço suficiente para Jin-Hyuk escapar. Depois de escapar desesperadamente daquela situação, ele limpou o sangue que escorria pelo seu rosto. Devo tentar ganhar tempo. Ele não tinha certeza de qual truque Corin estava usando, mas sua força deu um salto enorme em comparação com a que ele tinha na floresta. Provavelmente era uma habilidade que exigia uma grande quantidade de aura para um aprimoramento momentâneo. Mesmo que ele não pudesse vencê-lo, Jin-Hyuk pensou que Yua deveria acabar com uma brisa e que ela viria em sua ajuda contanto que ele pudesse ganhar algum tempo. Kang Yua não pode ajudá-lo, disse Corin. O que? Se for apenas um duelo simples, ela é meia boca e desajeitada, mas quando se trata de uma luta pela vida ou pela morte, Alice Arden é um verdadeiro demônio. Foi quando um gemido ecoou por trás. Ao ouvir a voz apressada de sua irmã marcial, que ele nunca tinha ouvido antes, ele subconscientemente se virou. Corte instantâneo, presa avançada, morte reversa, céus subindo, relâmpago. A espada matadora de demônios atacou a espada de dois lados da fada da espada. Aquele que executou os ataques era tão implacável e feroz que lembrava mais um demônio do que um humano. Irmã mais velha. Está sendo empurrada para trás. Desdobrando-se, houve uma bela combinação de movimentos de espada. Mesmo Yua, que foi elogiado como o senhor da espada, não pôde fazer nada além de focar na defesa o tempo todo. Demônio. Isso deu a Jin-Hyuk a ilusão de que ele estava olhando para o demônio da espada. Encharcado de suor, Yua deu um grande salto para trás. Corin e Alicia começaram um impasse contra Jin-Hyuk e Yua. Alicia se concentrou em limitar a respiração ao mínimo. Seus olhos estavam focados exclusivamente em Yua e sua extrema concentração fez seus lábios ficarem tortos como se ela fosse uma vilã malvada. Ela estava sorrindo. Apesar da luta pela vida ou pela morte com sua própria vida em risco, o demônio da espada estava flutuando com um sorriso torto em seus lábios. Vamos terminar com um golpe. Acho que ela nem consegue me ouvir. Cancelando Shura, Corin apertou ainda mais a lança. O que isso significa? Alicia era a única que sabia o que isso significava além dele neste lugar, mas mesmo Alicia estava completamente entregue ao seu próprio mundo e não conseguia nem dar uma olhada nele. Eles estão vindo. Yuk. Eu sei. Percebendo que seu próximo movimento seria o finalizador, Yua e Jin-Hyuk prepararam cada um seus movimentos mais fortes. Seus corpos foram os primeiros a disparar pelo chão. Jin-Hyuk acelerou usando sua habilidade mais rápida e forte. Movimento final dos Turmingoels, Tramping Kickoff Destruction. Ao mesmo tempo, Yua também usou o movimento mais forte de seu Void Dragon Slaying Swordsmanship. Esgrima Matador de Dragões, sétima forma, Lynch Dragon Slayer. Seus ataques avançaram, mas seus alvos, Alicia e Corin, estavam calmos e imóveis, como se nada estivesse acontecendo na frente deles. Da máxima concentração veio a tranquilidade e a calma. O mundo parou. Neste lugar, até as tempestades mais fortes perderam o vigor e até os rugidos estrondosos perderam o som. Foi uma bênção que só foi permitida àqueles que conheciam este lugar,
Um silêncio permitido apenas àqueles com talentos absurdos. Cão de guerra atropelador, Sajin Euk. Lorde da espada Kang Yua. De certa forma, eles eram mais fortes que Corin Lork e Alice Arden, mas aqueles que estiveram no domínio pelo menos uma vez, estavam em uma linha do tempo diferente da média dos guerreiros. A espada deixou a bainha. A lança viajou para frente. Espada singular de Arden, separação de domínio cobra sinistra, artes extremas cobra voadora, cabeça erguida do dragão venenoso. A espada mágica e a lança demoníaca dominaram suas duas presas. Yu e Jin-Yuk não estavam mortos. No entanto, a espada matadora de demônios de Alicia e a lança de prata de Corin destruíram respectivamente a espada de dois gumes de Yun e a perna protética de Jin-Yuk. Apesar disso, os dois não desistiram. Embora a derrota já estivesse gravada na pedra, eles continuaram porque as aspirações de toda a vida não tinham nada a ver com o resultado da luta. Deixe-me dizer a verdade. Se não fosse por Corin dizer isso a eles, eles teriam prosseguido mesmo que tivessem que rastejar com unhas e dentes. Kajiken. Corin jogou a lança enquanto destruía a carapaça com uma pintura da tartaruga negra. Quando os pedaços desintegrados caíram no chão, revelou algo dentro deles. Yua, que era o mais abrangente quando se tratava de formações fora do grupo, engasgou em total confusão. Carapaça com a tartaruga negra. Dentro disso havia algo simbólico que ia completamente contra a natureza da formação de extermínio do mal, que deveria consistir nas 4 divindades guardiãs. Totie. 4 Taotie, um dos 4 perigos, 4 monstros representando o caos. Totie, Kyongki, Tongyundun. Originalmente era Donshu porque Taotie é chamado de Donshu na Coreia. Um estranho monstro com presas de tigre, chifres de carneiro e rosto de javali. Taotie, um dos 4 perigos alinhados com Kyongki, Tongyundun. Em total contraste com os 4 deuses que simbolizavam a ordem e a proteção, eles eram os 4 grandes monstros que simbolizavam o caos e a destruição. Por quê? Existe uma armadura com Taotie. Corin Lork fez isso? Não, isso não pode ser. Não havia como alguém do seu nível ter feito algo tão imaculado e, além disso, não havia como Kang Hyun não ter notado isso como aquele que usava esses artigos. Kang Yua, Sajin Euk. Vocês devem estar pensando que esta formação de extermínio do mal serve para separar o do corpo de Han, mas é o oposto. Este não foi um ritual para separar Han de Ua. Era o ritual para erradicar completamente Han e fazer com que Ua assumisse o controle total do corpo. Kang Hyun não estava interessado em Han em primeiro lugar. Desde o início, tudo o que ele queria era Ua. Na plataforma intermediária onde o ritual estava acontecendo, Kang Hyun olhou para o talismã Ua. Yu e Jin-Yuk devem estar pensando que era um talismã para selar Ua, mas na verdade, não culpe muito seu tio, Han. Pequenos sacrifícios são inevitáveis para um bem maior. Foi um talismã que selou Han e não Ua. Além disso, o objetivo final desta formação era a erradicação completa do Han. Ao Guang, ao Qin, ao Hun, ao Shun. 5 reis dragões dos 4 mares da China. 8 portões e 4 divindades guardiãs. Estes nada mais eram do que suplementares. O verdadeiro era o Jiangxi trancado nesta caixa Saizen. Aceite isso. Aceite o desafio. Aceite a conclusão do dragão negro que roubará o trono do dragão amarelo. O nascimento de Wu estava se aproximando. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos. Solen irmãos.